Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas informações do nosso clube de regatas do Flamengo, o Mengão queridão que está de olho em zagueiro do CSKA Moscou da Rússia. Eu vou falar sobre isso. Será que o Fabrício Bruno vai ser vendido, Henrique? Vamos conversar sobre essa situação. Vou falar também sobre a situação do caso Gabigol, a expectativa da torcida. Vou explicar alguns detalhes aqui sobre a situação, o que realmente deve acontecer daqui para frente, como vai ser aguardado esse comunicado lá do CAS, da Corte Arbitral do Esporte, que ainda não tem data nem hora definida para isso acontecer. O julgamento, na verdade, já começou a rolar. Só que o comunicado, ao Flamengo, Gabigol, vai chegar de uma forma fria, eu posso falar assim para vocês. Então vou trazer todos os detalhes para vocês, você fica por dentro de tudo. Vamos falar também sobre a situação envolvendo um caso... o Diogo Lemos, que rebateu aí o André Rizek sobre a narrativa de André Rizek, os comentários sobre a partida ainda de Flamengo e Milionários, quando o Flamengo não colocou a campo o zagueiro Léo Ortiz e também o volante Alan. Foi muito questionado. O André Rizek falou que sobre o Palmeiras trabalhar melhor esportivamente, mesmo não tendo o mesmo patamar financeiro que o Flamengo, e daí então o Diogo Lemos foi lá e largou o aço. Vou trazer aqui para vocês sobre essa situação. Se falando sobre largar o aço, CPI tá pegando fogo, e tá virando um circo, na verdade. Situação aí do John Texton, o empresário norte-americano, dono do Botafogo, e vai para cima. Só que aconteceu um caso, posso dizer assim, inusitado ontem, na CPI de manipulação dos resultados. E eu vou falar sobre isso aqui com vocês, mas, cara, é muito engraçado o que aconteceu. Eu vou falar para vocês, é brincadeira, hein? Flamengo e Amazonas já tem data definida oficialmente agora pela CBF, hein? Copa do Brasil, terceira fase, vou falar sobre esse jogo. E, é claro, falar também sobre jogo entre Flamengo e Bolívar. Flamengo que perde mais um jogador importantíssimo para esse jogo. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. O técnico Tite não vai poder contar com mais um atleta além de Everton Cebolinha. Mais um jogador está de fora e eu vou trazer todos os detalhes para essa partida a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começando falando sobre o Bolívar, o adversário do Flamengo amanhã, nesta quarta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Bolívar teve aí 13 jogos, olha só, em 13 jogos, teve 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, com 28 gols marcados e 18 gols sofridos. Aí, os últimos 13 jogos do Bolívar, adversário do nosso Mengão queridão. Vale lembrar que o Flamengo não vai poder contar com mais um jogador importantíssimo, posso falar assim para vocês, titular absoluto. O Tite perde mais um titular para esse jogo, já perdeu o Everton Cebolinha, mas temos o Bruno Henrique aí voltando, sensacional. Agora perde o Guilhermo Varela. A informação que temos é que além de Everton Cebolinha, que está fora por problemas na panturrilha, o Flamengo deve ter mais um desfalque para o duelo com o Bolívar. Isso porque o lateral direito Guilherme Varela apresentou bastante desgaste físico e por isso sequer deve viajar para a Bolívia hoje, nessa terça-feira. O confronto será disputado em La Paz, que tem altitude, que tem 3.600 metros. A tendência é que o Wesley seja utilizado no lugar de Guilherme Varela, meus amigos. Olha só, hein? O Wesley titular é apoiar e torcer para dar certo. É apoiar e torcer para dar certo, Porque é um jogo de pressão. É Libertadores. O Flamengo precisa somar pontos. Então, assim, o Wesley vai ser titular. O garoto já entra, posso dizer assim, pressionado. Ele já entra com aquela pressão. Nós temos que dar conta aqui. É um jogo importante. Então vamos torcer para que dê tudo certo. E a programação do Flamengo para o jogo contra o Bolívar nesta quarta-feira é o seguinte. Hoje o Flamengo embarca para Santa Cruz de la Serra às 17 horas, aqui horário de Brasília, saindo aqui do Brasil, e desembarca por volta das 19 horas e fica hospedado no Hotel Camino Real,
Já nesta quarta-feira, no dia do jogo, a delegação embarca na tarde para La Paz, com desembarque previsto às 17 horas, horário local lá, aqui no Brasil, 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Chegada ao estádio Hernando Siles está prevista para as 18 horas e 50 minutos, horário local em Bolívia, e às 19h50, horário de Brasília. Após o duelo, a delegação do Flamengo vai para o aeroporto e retorna ao Rio, com chegada prevista para acontecer às 6h10 da manhã da próxima quinta-feira, logo cedinho. Flamengo e Bolívia amanhã às 9h30 da noite, terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Se falando sobre terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, vamos falar sobre a terceira fase da Copa do Brasil. Flamengo e Amazonas já tem data definida oficialmente pela CBF, que divulgou ontem as datas e horários dos jogos Flamengo e Amazonas para a terceira fase da Copa do Brasil. No dia 1º/5, o jogo Flamengo e Amazonas acontece no dia 1º/5, às 9h30, e o jogo da volta acontece no dia 22/5, também às 9h30, né? Ambos aí são jogos na quarta-feira, então tá aí Flamengo e Amazonas, Amazonas e Flamengo. Lembrando que o Flamengo decide esse jogo lá na Amazônia, beleza? Mudando de assunto aqui, vamos falar sobre, rapaz, o caso que aconteceu ontem na CPI dos resultados de manipulação de resultado. E do nada, tá um circo mesmo isso aí, né? E do nada, simplesmente um senador foi lá e pediu ao John Textor, empresário norte-americano e dono da SAF do Botafogo, para que John Textor contratasse 2 zagueiros para o Botafogo. Meus amigos, o senador foi lá no meio de toda essa muvuca, toda essa confusão. Peço aqui aproveitar o momento aqui, pedir para você, né, senhor John Textor, poder contratar aí, agir e contratar 2 zagueiros urgentes para o Botafogo. Mas é brincadeira isso, né? Vamos ver o que deve acontecer. Eu não vou me aprofundar muito sobre a situação, mas vamos ver o que deve acontecer. Agora, mudando de assunto aqui, vamos falar sobre as palavras diretas de Diogo Lemos, dirigente do Flamengo, em direção ao comentarista e jornalista André Rizek. O André Rizek, no primeiro jogo da Libertadores, né, foi muito questionado o Flamengo por conta, né, do poderio financeiro que o Flamengo tem e não trabalhar tão bem o futebol como o Palmeiras trabalha, que o Palmeiras tem um poderio financeiro muito inferior, segundo André Rizek. Ele falando em questão de Léo Ortiz, o Alan, o Flamengo pagou mais de 40 milhões de Léo Ortiz, não coloca o cara para jogar em um jogo que precisa. O Flamengo pagou 50 milhões em um Alan e não coloca para jogar. O Flamengo tem um poderio financeiro muito superior ao do Palmeiras, mas não sabe gerir o futebol melhor do que deveria gerir. Ou seja, ele deixando claro que o Palmeiras gera o futebol melhor que o Flamengo, com um patamar financeiramente inferior. E o Diogo Lemos foi lá e marcou essa postagem lá, né, do Planeta Futebol e colocou o seguinte: olha só o que o Diogo Lemos deixou aqui. Deixando claro o meu respeito pelo apresentador e confidenciando aqui que assisto o seu programa sempre que dá. Mas eu não poderia perder o time ainda sobre o tema. É lamentável que essa narrativa tenha virado verdade a ponto de ganhar coro com jornalista respeitado, virar pauta em programa esportivo, métrica distorcida de comparação da qualidade de elenco e até tema de coletiva de treinador para justificar a montagem de elenco, como se gastasse pouco. Falam somente em receita bruta, num debate raso sobre balanço, sem considerar quanto cada clube deu de lucro. Flamengo apresentou 300 milhões de lucro. Quanto investiu em estrutura, patrimônio e base? Quanto valorizou outras modalidades esportivas? Quanto pagou de dívida? E quanto de fato gasta com futebol? No futebol brasileiro, há pelo menos 5 folhas salariais no mesmo patamar, ou maiores que a do Flamengo. E o que a imprensa deveria combater é a forma incompatível de alguns clubes que gastam. Inclusive, tem time que contratou jogador por um valor
que representa praticamente 50% de toda a sua receita. Tem muito clube com pouca transparência na divulgação de seus números e outros que claramente têm operações que não se pagam, elevando suas dívidas ano após ano. É importante quem é formador de opinião estudar e saber daquilo que fala, ou colocar um especialista para falar sobre o tema que deseja debater, mas não domina, evitando que o desconhecimento seja um fator para a criação de falsas narrativas. Espero também que combata as más gestões no principal esporte do país. A crítica rasa, enviesada e sem embasamento vai contra a evolução do futebol como esporte, como negócio e como produto. Saudações rubro-negras. Tá aí o Diogo Lemos, tô vendo aí, hein? O que vocês acharam sobre essa situação, gente? Na verdade, aí todo mundo quer criticar o Flamengo. Essa é a verdade, né? O Flamengo acerta, critica. O Flamengo erra, critica. O Flamengo acerta, critica. Não vou passar a mão na cabeça de ninguém, mas, né? Tudo tem o seu momento de a gente poder chegar aqui e fazer as críticas. Se tá errado, tá errado. Se tá certo, tá certo. Agora tem cara que aproveita aí realmente para mandar ver aí no nosso Mengão queridão. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre ele, hein? Gabigol, que a torcida tá aí, ó. Naquela expectativa e na torcida, e é claro, eu também, né? Vou ser sincero para vocês, estou na torcida por Gabigol sim, estou junto com o Gabigol nessa aí, e já começou para valer o julgamento de Gabigol no CAS, né? Na Corte Arbitral do Esporte na Suíça, que é a instância final, posso falar assim, a instância final, só que muita gente ontem começou a divulgar, Gabigol absolvido, Gabigol, vocês podem ver aqui que eu não trouxe nada disso, eu falei que o julgamento tinha começado, né? Mas não tem tempo para terminar, ou seja, uma definição final ainda não tem um tempo, um final aí, dia nem hora certa. E essa questão do julgamento de Gabriel Barbosa na Corte Arbitral do Esporte, ninguém sabe ao certo que dia acontecerá, que será rápido pela natureza do recurso, concessão ou não do efeito suspensivo. Não se discute. O comunicado chegará frio e objetivo, sem maiores delongas. E só podemos aguardar aí. Com certeza vai dar tudo certo para Gabigol. Tá aí o resultado, Henrique? Ainda não. Pode demorar um pouco. Pode demorar daqui a um dia, 2 dias, 3 dias, um mês. Vai depender lá do CAS. Resultado no CAS. O julgamento está acontecendo. Está sendo avaliado. Passando detalhes por detalhes. Não vai acontecer de um dia para o outro. Pode ficar tranquilo sobre isso que não. Mas tenho certeza que vai sim dar tudo certo. Agora vamos falar sobre a situação envolvendo o zagueiro Fabrício Bruno. Pelas informações que recebemos, é que o Flamengo está de olho, monitorando a contratação de um novo zagueiro que hoje defende as cores do CSKA Moscou da Rússia, jogador de 29 anos e chegaria possivelmente com uma saída de Fabrício Bruno. O Flamengo monitora a situação do zagueiro William Rocha, que pertence ao CSKA Moscou. O zagueiro recusou a primeira proposta do clube russo para renovar. O Flamengo buscará o jogador na janela do meio do ano, caso Fabrício Bruno seja vendido. Olha só, hein? William Rocha tem 29 anos, 1,91 m, tem contrato com o CSKA até o meio do ano de 2025, né? Com esse tempo, nesse momento ainda não dá para assinar um pré-contrato. O jogador recusou recentemente uma proposta de renovação do clube russo. Aí você me pergunta, Henrique, será que o Flamengo está pensando em negociar o Fabrício Bruno? Gente, eu vou falar para vocês. Propostas chegam para o Fabrício Bruno, tá? Só que o Flamengo, muitas delas, o Flamengo não sequer quer ouvir. Outras o Flamengo analisa, guarda na gavetinha e deixa lá. E eu vou falar para vocês, pode sim acontecer de Fabrício Bruno ser vendido na janela do meio do ano. Com o futebol que o Fabrício Bruno vem apresentando, e ainda mais, né? O CIES Futebol colocou o Fabrício Bruno aí como o terceiro melhor zagueiro no mundo. O futebol aí, o Fabrício Bruno foi convocado pelo técnico Dorival Júnior recentemente.
e fez 2 belas partidas pela seleção brasileira, e isso só cresce os olhares dos clubes interessados na contratação do Fabrício Bruno. Então vamos ver o que deve acontecer. O William Rocha entra na mira do Flamengo. Caso uma saída de Fabrício Bruno aconteça, o Flamengo já vem se, posso dizer assim, se precavendo para tentar a contratação desse jogador. O que vocês acham sobre esse nome? É um bom nome para reforçar o mais querido Brasil? Fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço, para deixar vocês sempre muito bem informados de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil, nosso clube de regatas do Flamengo. Beleza? Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.